No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da absorção dos minerais no nosso organismo. Como isso ocorre? Como esses nutrientes são incorporados e também qual é a resposta do nosso organismo frente a isso, tá? Vamos falar do intestino delgado. Ele se estende entre o estômago e o intestino grosso, tá? A principal função do intestino delgado é absorver os nutrientes dos alimentos, permitindo que alguns minerais e vitaminas e outros sejam incorporados na nossa corrente sanguínea para o melhor aproveitamento pelo organismo. Quer dizer, é uma função biológica, bioquímica do nosso organismo. O intestino delgado, ele é dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo, que absorve os seguintes nutrientes, tá? Que hoje nós vamos nos ater aos minerais, mas em toda essa parte do nosso intestino são absorvidas as gorduras, o colesterol, carboidratos, proteínas, águas, vitamina A, C, E, D, caias do complexo B. Mas aqui nós vamos ser pontuais nos minerais: ferro, cálcio, magnésio, zinco e cloro. Os minerais, eles são de suma importância no nosso organismo. Por quê? Eles desempenham funções estruturais e biológicas. As funções estruturais são de formação de estruturas, ossos, dentes, unhas. As biológicas, elas participam da bioquímica do nosso organismo. São os impulsos nervosos, a manutenção da integridade celular, a regulação da função das enzimas, a contração muscular, processos metabólicos. Então, assim, vamos definir os minerais. Qual que é a sua definição química? São substâncias inorgânicas que não possuem o carbono como principal elemento de sua composição. Os minerais realizam funções básicas em nosso organismo e a falta desses elementos pode estar relacionada a osteoporose, aumento da pressão arterial, processos metabólicos também, como se nosso metabolismo não funcionasse direito, né? Alteração de humor, disfunção cognitiva, unhas fracas, cabelo ralo, né? Queda de cabelo, uma pele sem brilho, dentes fracos também, dores pelo corpo, também podem estar relacionados à má absorção de minerais ou mesmo à falta desses minerais. Nosso corpo pode estar não absorvendo ou também podemos não estar ingerindo a quantidade suficiente. Vamos falar da biodisponibilidade desses nutrientes. A biodisponibilidade de um nutriente é a proporção que é realmente utilizada pelo nosso organismo. Ou seja, a simples presença do mineral no alimento não vai garantir a sua utilização pelo nosso corpo, uma vez que ele depende da forma química, a quantidade ingerida e a interação com outros nutrientes, para que haja essa eficiência no processo de absorção, metabolização e a resposta que nosso corpo vai dar frente àquela situação. Então, falando de uma forma didática, a biodisponibilidade está relacionada com a forma que seu corpo irá absorver aquele elemento e tem fatores que podem interferir nesta absorção, desde a interação deste mineral com outros elementos até a integridade do epitélio da parede intestinal. Portanto, uma parede que está íntegra, uma parede que está uma microbiota estável, né? Uma microbiota intestinal organizada será mais eficiente para a absorção dos micronutrientes e, em consequência, uma resposta melhor do nosso organismo, tá? Como uma pele mais bonita e também uma melhor saúde das unhas, do cabelo, uma imunidade mais eficiente, mais disposição para as tarefas diárias. Quer dizer, um corpo que absorve bem os minerais, ele vai estar com uma homeostase muito mais elevada. Bom, os minerais quelatos são minerais que foram unidos a aminoácidos, tá? Nosso intestino, ele tem uma capacidade de ser eficiente na absorção de aminoácidos. Exemplo, se pega um magnésio, tá? E une com a glicina, a absorção será muito mais efetiva. Por exemplo, constatou-se que o zinco que foi quelatado com citrato de zinco e
Gluconato de zinco foi absorvido cerca de 11% a mais do que o zinco que não foi quelatado, como o óxido de zinco. É curioso essa interação, né? Da mesma forma que pessoas que sofrem de dor de estômago, tá? Após tomar o suplemento, podem se beneficiar de minerais quelados, pois são menos dependentes do ácido do próprio estômago para a digestão. O processo de quelação faz com que os minerais sejam muito melhor reconhecidos e absorvidos em nosso organismo. Alterações na mucosa do intestino, como as doenças de Crohn, infecções, doenças celíacas e por aí vai, fazem com que a absorção não seja tão eficiente. É como se o epitélio tivesse danificado, tá? Então, estão relacionadas com a baixa absorção dos nutrientes, tá? Portanto, vale notar que para termos uma saúde eficiente, tá? É necessário uma microbiota intestinal estável, uma parede intestinal íntegra. Consequência, tudo isso de uma microbiota saudável. E quando está tudo isso organizado, né, a parede intestinal sem fissuras, consequentemente irá ajudar a forma com que o organismo irá absorver as vitaminas, os minerais, tá? Que são esses que são oferecidos pelo sistema de tratamento Effion, tá? Eles favorecem esta condição. E assim sendo uma forma não só de tratar as deficiências dos minerais, como também de tratar patologias oriundas dessas condições. Agora, quando estamos falando do LL1, do sistema de tratamento Effion, uma das características singulares é o efeito sinérgico. O que é isso, né? Esse efeito sinérgico é a otimização da absorção das vitaminas e dos minerais por conta da composição desses elementos. Temos como um todo um aumento da homeostase e, em consequência, da saúde e do bem-estar como um todo. Muito obrigada pela presença de todos. Cliquem no botão, compartilhem. Doutora Priscila Ferraz ao vivo.